Bom dia, bom dia. Jonathan, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não estou ouvindo, Jonathan. Não estamos ouvindo. Quero sim, prof. Na verdade, eu quero falar sobre o trabalho Eu da já ia falar sobre estratégia isso. empresarial, né? Eu estou fazendo aqui umas anotações que eu peguei as informações. Então, professor, eu verifiquei, eu peguei as informações, eu só vi que a empresa acompanha só como redução de custos. Não vi nada de inovação, não vi nada, tem fidelização, mas também não vi também integração de equipe. Daí eu queria perguntar para você a respeito, se estou no caminho certo. Eu falei a respeito dos instrumentadores, quando eles vão para cidades de fora, eles já trazem as mercadorias, né, como forma de redução de custo. Eles terceirizaram o setor de entregas e coletas. No setor de entregas e coletas é consolidado, pega tudo de manhã, faz todos os hospitais com forma de reduzir custo. Em caso de, de cirurgias emergências, quando acontece acidentes, essas coisas, geralmente a entrega delivery. Você acha que isso que eu coloco não precisa pôr? Bom, primeiro lugar, lembrando que vocês têm que entregar o trabalho semana que vem, né? Então, lembrem-se disso. Segundo, Jonathan, eu falei ali de 4 ou 5 pontos, eu nem me lembro mais, acho que foi 4 pontos que eu falei, de como você pode usar a logística empresarial dentro da estratégia empresarial, a logística dentro da estratégia empresarial. Uma delas é a redução de custo, então você vai reduzir o custo na logística, vai oferecer um produto mais barato. Isso é uma estratégia. Pode ser lá inovação, ou você pode usar, por exemplo, entregar com drone, por exemplo, né? Que alguns estão tentando, a gente até comentou isso. Mas claro que a inovação na logística é muito mais do que isso, né? Você próprio mudar de software, mudar de sistema de gestão, você já está fazendo uma inovação. Quanto ao trabalho, não precisa ser exatamente aquilo que a empresa faz. Você pode sugerir outras coisas. Você pode fazer, por exemplo, olha, a empresa já faz isto, e daí você explica como que aquilo que a empresa faz entraria dentro da ideia de logística como estratégia empresarial. E daí você pode sugerir mais coisas. Olha, além disso, a empresa pode fazer isso, isso e aquilo. O mais importante é que vocês mostrem que a logística assume um papel tão importante dentro da empresa que você não pode pensar qualquer coisa a curto, médio e longo prazo, estratégia, dentro da empresa sem pensar na logística. Isso que é o mais importante, é esse tipo de pensamento que eu quero que vocês comecem a criar, tá? Lembre-se que a logística não é só da porta da empresa para fora, né? No final do sistema. A gente vai falar sobre isso de novo hoje em logística integrada. A logística é antes, quando chegam os materiais. A logística é durante, quando eu arrumo os materiais de tal maneira, a administração de materiais, para que eu tenha maior produtividade, eficiência e eficácia possível durante a minha produção. E a logística é depois, quando eu levo isso até o meu cliente final. Então, eu quero que vocês vejam que em qualquer um desses pontos está tudo interligado. Aliás, os nossos assuntos todos estão interligados durante esse semestre. E vocês têm que prestar bem atenção, porque a gente está subindo os degraus, né? A gente está subindo a escada. Cada assunto vai ser importante para as aulas seguintes. Então, eu quero que vocês vejam que a logística hoje assumiu um ponto tão importante que o empresário, o administrador da empresa, lá, o chefão da empresa, ele tem que pensar a logística como uma das coisas importantes. Não é só ter o menor preço no produto ou o produto de melhor qualidade. Eu tenho que começar a agregar coisas.
A logística pode ajudar a diminuir o preço. A logística pode ajudar a eu ter uma inovação diferencial, pode ser de qualidade, de tempo, de qualquer coisa, para chegar até o meu cliente final. Ou diminuir os meus custos lá na entrada, e assim por diante, tá? Eu quero que vocês vejam que a logística hoje assumiu um ponto importantíssimo dentro da administração total da empresa. É isso que vocês têm que cultivar na cabeça de vocês. Por isso que a gente falou sobre a logística na estratégia empresarial. Tá? Gastamos 2 aulas falando sobre isso. Falamos sobre estratégia, pensar o que é estratégia e depois como a logística entra nessa, pode entrar, né, nessa estratégia. Agora eu quero lembrar para vocês que eu falei alguns pontos só da logística dentro da estratégia ambiental, mas nada impede que vocês proponham outras coisas além do que foi falado, tá? Lembrem-se, gente, eu bato isso, bato, vocês devem estar até de saco cheio já de tanto eu falar. Vocês têm que ir além do que é oferecido para vocês. Pode ser na aula, pode ser durante, na empresa de vocês. Vocês têm que inovar sempre. Vocês têm que ir além, tá? Aqueles pontos que eu apresentei aula passada são pontos básicos, são pontos que todo mundo está pensando. Mas não significa que a gente não possa achar outros pontos para usar a logística como uma base da grande estratégia da empresa, da macro estratégia da empresa, tá? E hoje a gente vai começar com logística integrada, exatamente juntando tudo isso daí. Inclusive, depois a gente vai falar logística como instrumento, ferramenta de marketing. A logística integrada é uma ferramenta de marketing também. É uma ferramenta de marketing, faz parte da logística empresarial como ferramenta, a logística como ferramenta de marketing dentro da empresa. Então, nesse caso, eu estou no caminho certo. Só acrescentar algumas ideias à parte, vamos dizer. Se você quiser, se você quiser. Algumas vezes a gente não tem como inserir muita coisa da logística na grande estratégia da empresa, tá? Algumas vezes é mais fechado. A maioria das vezes permite por vários lados diferentes. O que eu estou dizendo para você, Jonathan, esteja à vontade para descrever o Uhum. que a empresa já faz, usando a logística como estratégia empresarial, e se você quiser, o que a empresa ainda pode fazer, tá? As outras equipes, a mesma coisa. Se quiser descrever algo que a empresa já faz, ou descrever algo, sugerir algo que a empresa pode fazer, estejam totalmente à vontade. Saídas, tá? Então, eu fiz a parte que eu peguei das informações, deu só. Eu fiz a mão ainda aqui, que eu vou fazer depois, né? Deu meia folha, eu achei muito pouco. Eu falei, vou ter que conversar com o professor a respeito. Daí, eu acho que eu vou colocar algumas ideias, que eu já abriu 2 ideias bacanas na minha cabeça. Olha, gente, quantidade não significa qualidade, tá? Estejam bem certos disso. E eu uso isso na minha vida. Eu estou muito ligado ao meio acadêmico, né? Então, eu já vi tese de doutorado com 250 páginas que não valia nada. Eu já vi Nossa. dissertações de mestrado com 60 páginas que estavam magníficas. Outro exemplo, bom, eu acho que eu já comentei, eu não sou católico, eu sou luterano. Lutero fez as 95 teses. Dava talvez 4, 5 páginas. Até tem um livrinho bem pequenininho, ele é desse tamanho e bem fininho. Não é livrinho, folhetinho que a igreja tem com as 95 teses. Não dava nada, mas mudou boa parte da história do cristianismo no mundo. As 95 teses de Lutero, né? Então, hoje tem mais de 1 bilhão de cristãos que não são luteranos, que não são católicos, que vieram desse movimento criado por Lutero a partir das 95 teses. Então, assim, quantidade não significa nada.
pode fazer em uma página e estar ótimo. Agora, isso é uma coisa que eu quero que vocês cultivem para a vida profissional de vocês. Qual é o mais importante? Que a ideia esteja bem clara. Imagine que vocês vão apresentar isso para o chefe de vocês. Imagine isso, Jonathan. Você vai. Estudei logística, o professor Klaus falou de logística como estratégia, para a gente pode usar como macro estratégia da empresa. Como que eu vou apresentar isso para o meu chefe para ele entender? Então é assim que vocês têm que pensar. O Klaus é o diretor de vocês agora, aqui, entre aspas, né? É o diretor de vocês. Então, gente, vocês têm que ser muito autocríticos. Vocês compreendem isso? Eu estou explicando bem? Ou eu preciso explicar melhor? Não dependam do que o outro acha. Primeiro, tentem fazer o melhor por vocês. Então, sejam autocríticos. Eu estou explicando bem? Tem detalhes o suficiente? É isso que vocês têm que pensar. É assim que funciona. Vocês sabem disso. Vocês vão propor algo para o chefe de vocês? Vocês não podem propor algo de 150 páginas. Ele não vai ler. Mas também vocês não podem propor algo que não dê para identificar direito o que é. Vocês têm que dar a quantidade de detalhes, de informações o suficiente para a pessoa entender, tá? Então pensem sempre nisso. Eu não estou aqui só para ensinar um assunto para vocês. Eu estou aqui para ensinar para vocês como se comportar, como vocês pensarem, agirem no mercado profissional, tá? É a mesma coisa se um subalterno de vocês quiser vir mostrar alguma coisa para vocês. Ô, seu Jonathan, é o seguinte, eu tive uma ideia lá para usar a logística como uma parte da estratégia da empresa. Tá, pô, que legal, o Jonathan fala para o subalterno dele. Como é que é? Me explique, Pedro. Aí o Pedro. Ah, mas se a gente diminuir o custo da logística? O Jonathan, legal. A questão é, como? Não adianta falar assim, Como? uma, Onde? uma estratégia de diminuir o custo da logística. Pô, isso o Jonathan já está pensando faz tempo, com certeza absoluta. O problema é como diminuir o custo da logística. Ah, a gente tem que economizar na logística. Deu na mesma. Não, agora, se o Pedro explicar para o Jonathan, não, a gente pode terceirizar sim, daí acontece assado, vai ficar mais rápido por causa disso, por causa daquilo, daí por isso vai diminuir o custo, o cliente vai ficar mais satisfeito porque vai chegar antes. Explicar não precisa ser 50 páginas para explicar. Mas se você começa dando os caminhos, o Jonathan vai falar, Pedro, ótimo, agora entendi o que você quer falar. Agora entendi tua proposta. Agora podemos começar a discutir. Então, é nesses termos que vocês têm que pensar, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês, já agora, no atual emprego ou no emprego futuro, vão sugerir coisas para a empresa. E sempre pensem nesses termos. Como sugerir? E a mesma coisa, eu sempre falo, os trabalhos que vocês fazem para a gente, são um treino para vocês. Então, vocês têm que pensar em como explicar isso para o professor, de tal maneira que o professor entenda, mas que vocês não precisem fazer 250 páginas para isso, tá? É sério, gente, o chefe de vocês não vai ler 250 páginas. Esqueça, ele não vai ler. Ele vai olhar, no máximo dá para um assistente dele, leia e depois me faça um resumo. Então, vocês têm que ter a capacidade de sintetizar as ideias, de tal maneira que a ideia não perca as suas características básicas, tá? É assim, mais alguma pergunta sobre o trabalho? Jonathan, entendeu? Legal? Jonathan? Ih, acho que o Jonathan... Entendi sim, professor. O Jonathan tinha congelado ali um pouquinho, tava lá. Bem assim, o Jonathan.
Bom, vamos lá então, gente. Hoje a gente vai começar mais um assunto, logística integrada. Mas a gente já falou disso. A gente já falou disso. Vocês vão ver que a gente já falou de logística integrada. E logística integrada, mais do que um sistema, é um modo de pensar. É um modo de como vocês vão pensar a grande logística dentro da empresa de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Já está lá, obviamente, no portal, né? No AVA. Deixa eu só melhorar a exibição aqui. Deixar mais pequenininho. Alguém me fala aí se vocês estão vendo os slides, por favor? Estamos sim, prof. Ótimo. Então, já estamos na semana 10, gente. Meu Deus do céu, como o tempo passa. Já estamos quase na metade do semestre. Eu estava calculando aqui, com os feriados, com as provas, exame final, tudo, da primeira 2 de fevereiro até 13 de julho, quando é o exame final, espero que nenhum de vocês pegue exame final, são 23 semanas. Já estamos na semana 10. Alguém quer entrar? Olha, o Matheus. Matheus entrou atrasado, mas entrou. Isso é importante. Matheus veio para a aula. Né, Matheus? Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia. Não consegui acordar, professor, hoje. Ah, sério, Matheus? Ah, para com isso. Mas eu gostei da honestidade do Matheus. Pelo menos ele foi honesto. Mas a noite foi complicada trabalhar hoje. Não, eu acredito, Matheus. Eu estava até falando isso com a Jéssica Magalhães, né? Antes de a gente começar a gravar. Vocês são realmente heróis, né? São muito fortes para continuar trabalhando, estudando, se aplicando no estudo, isso é fantástico. Bom, vamos lá continuar então, agora que o Matheus entrou. Viu, Matheus? A gente só estava te esperando. Obrigado. Então vamos começar aqui. De 23 semanas, como eu estava falando, já estamos na semana 10, né? A gente passamos de bandeira vermelha para amarela, mas a situação, vocês sabem que ainda continua complicada. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês, umas aulas atrás, uma figura bem parecida com essa. Era a evolução da logística, né? Então, nos anos 50, 60, era tudo bem fragmentado, eu fazia tudo separado. Estudo a demanda, compras, pedidos, produção, materiais, armazenagem, transporte, manipulação, produtos acabados, distribuição, processamento de pedidos, embalagem, serviço ao cliente, era tudo bem separadinho, e uma coisa não falava direito com a outra, né? O tempo foi passando, década de 70, 80, a gente foi começando a integrar cada vez mais. Década de 80, a gente já começou a separar em duas grandes áreas, né? Administração de materiais e distribuição física, mas mesmo assim estava separado. E a partir da década de 90, e principalmente a partir dos anos 2000, a gente colocou tudo num campo só. A gente começou a trabalhar tudo, porque, na verdade, tudo depende de tudo, né? Então, por exemplo, para planejar a minha produção, eu preciso saber quanto que eu vou vender, né? Eu preciso saber qual a minha capacidade de distribuição. A partir disso, eu posso fazer minhas compras, eu posso planejar todos os materiais, eu posso ver como vai ser meu armazenamento e estoque, e daí eu posso planejar como eu vou distribuir isso fisicamente, e etc. Então, a gente entrou a partir da década de 90, primeiro de forma muito tímida, mas depois cada vez mais complexo. A gente entrou na logística integrada. A gente começou a ver que a gente podia, e seria muito melhor para a logística, quando a gente juntasse tudo em um plano só, em uma ideia só, em um sistema só. Porque a logística, ela é complicada, vocês sabem disso. E eu sempre tenho falado para vocês, a gente tem logística antes,
a gente tem logística durante e a gente tem logística após, né? Então, tem a logística de aquisição, a logística de produção dentro da empresa e a logística de distribuição pós-empresa. A gente tem falado tudo isso daí. Então, essa amplitude toda, se a gente via que, se fazendo separado, eu podia ter vários problemas. Mas por que eu não posso fazer tudo junto? Tudo isso daí é logística. É o que a gente chama hoje de logística integrada ou gestão da cadeia de suprimentos. E uma das coisas que veio muito importante para trabalhar essa ideia da logística integrada foram as mudanças que a gente teve ao longo do tempo, né? Se eu até pegar aqui, uma das mudanças foi a tecnologia da informação. Extremamente importante, tanto o hardware, o equipamento, né? Esses computadores, quanto o software, os programas de computador que a gente utiliza. Os dois são extremamente importantes. Gente, eu me lembro que o primeiro computador que eu tive foi no finalzinho do meu mestrado. E eu nunca mais esqueço que eu fui perguntar para um amigo meu japonês mesmo, se aquele computador que eu estava querendo comprar daria para fazer a minha dissertação do mestrado. E ele falou todo orgulhoso para mim, nossa, Klaus, esse computador é muito bom, cabe 4 dissertações de mestrado, né? Hoje você pega um computador qualquer, esse meu computador atual, ele tem, por exemplo, 1000 gigas de HD. Cabe milhares de dissertações de mestrado, milhares. Mas tem computador muito maior do que isso, né? 1000 gigas acho que dá 1 tera, alguma coisa assim. Tem computador muito maiores do que isso. Se vocês pegam o livro do Balu, eu estou mostrando aqui na câmera, né, que eu já falei para vocês que é Bíblia, né, da logística empresarial, e a gente cita o tempo todo, é um livro mais antigo, mas as ideias permanecem. É legal ler o livro do Balu, e eu li da primeira à última página, acreditem nisso, tá? Mais de uma vez. É legal ver o livro do Balu, porque ele começa a falar, olha, você pode usar sistemas de computador em vez de fichas em papel, manuscritas e etc. O computador agiliza muito e tal. Hoje, a gente não vê a logística sem computadores, sem sistema, sem hardware, sem o programa e sem a parte física do computador, tá? Inclusive, tem empresas já usando grandes servidores para atuar na logística. Se você pega uma empresa só de logística, como, por exemplo, o Mercado Livre, grandes transportadoras mundiais, até a DHL, por exemplo, eles têm os próprios servidores. Eles têm as próprias intranets a nível mundial. E outra coisa que fez com que a gente passasse por diversos momentos na evolução da logística foram as mudanças econômicas, né? Principalmente globalização. Onde hoje uma fábrica ela não pode mais depender só de fornecedores no próprio país. Eu conheço bem a Positiva Informática, já fui lá algumas vezes, um amigo meu, ex-aluno amigo meu, é gestor ambiental na Positiva Informática. Então, por exemplo, eles têm fornecedores do mundo inteiro. Os chips, né, as placas mães vêm da China, por exemplo, né? Outras peças vêm de outros lugares, Vietnã, Taiwan, Japão, Estados Unidos e etc. Então, o computador da Positiva, ele é praticamente só montado aqui. Ele vem em diversas peças de diversos lugares, inclusive aqui do próprio país. E a logística disso é extremamente complicada, porque eles têm que produzir obrigatoriamente um certo número de computadores de tais modelos todos os dias. Se eles não produzirem, não vai chegar lá no mercado final, para o cliente final, e ele não vai ter o que comprar. Daí o cliente final vai fazer o quê? Vai comprar
de outro. Não tem computador da Positivo, ele vai comprar de outro. É claro que outros fatores nas mudanças econômicas ocorreram para que a gente começasse a integrar cada vez mais os diferentes pontos, as diferentes tarefas da logística. Aumento das incertezas econômicas. Então, daí a gente trabalha muito a logística dentro da estratégia empresarial como uma redução de custos, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Vai vir inflação, vai vir pandemia, vai vir o quê? Então, a gente já tem conversado isso faz muito tempo, né? Desde o ano passado. A pandemia mostrou a importância da logística dentro de uma empresa, né? Se a logística já era de extrema importância, agora ficou fantasticamente importante. Uma outra questão, e entra na inovação, é a proliferação de produtos. Você tem cada vez mais variedades diferentes, variações diferentes do mesmo produto. Porque um cliente quer de um jeito, outro cliente quer um pouquinho diferente e tal. Então, você acaba fazendo uma gama de produtos maior. Uma outra importância, outra mudança econômica muito importante, trazendo a logística como mais importante dentro da empresa, são os menores ciclos de vida de produto. Pessoal, antigamente, você fazia um modelo, né? Vamos pegar carro, todo ano saía um modelo de carro. Mas era assim, a gente sabia que, por exemplo, tal fábrica lançava em janeiro. Hoje a fábrica lança em janeiro, em agosto, em novembro, em dezembro, em outro janeiro, sempre está lançando um modelo novo. A mesma coisa com outros produtos, como celulares, por exemplo, né? A gente esperava que uma fábrica lançasse um celular novo dali 2 anos, 3 anos. Hoje ela lança um celular novo a cada 6 meses. Então, o ciclo de vida de um produto diminuiu bastante. E, por fim, maior exigência de serviço por parte do cliente. Hoje, o cliente não aceita mais que leve 2 meses para chegar o produto na tua casa. Ele vai procurar em outro fornecedor de tal maneira que chegue antes. Então, mudanças tecnológicas e mudanças econômicas, elas atuaram de forma tão forte dentro da logística que fez a logística tomar mais importância ainda. E a logística tomando mais importância ainda, a gente tem que trabalhar ela como? Fazendo a chamada logística integrada. Mudanças tecnológicas, por exemplo, fazem a otimização do projeto do sistema logístico e fazem a gestão integrada dos diversos componentes logísticos. E as mudanças econômicas transformam a logística em uma atividade estratégica. A gente viu isso aula passada. Uma ferramenta gerencial, uma fonte potencial de vantagem competitiva. Isso que é o moderno conceito gerencial para a logística. E isso é o que a gente chama hoje de logística integrada. A gente tem que pensar em uma série de fatores. Não é só a produção de um produto. Não é só distribuição física. A gente tem que pensar tudo isso em função do cliente. Quando você vai conversar sobre logística integrada, quando você vai ler sobre logística integrada, tem uma coisa que difere, contrário, uma coisa que é igual em tudo. Uma coisa que todos os especialistas pensam, uma coisa que está escrito em todas as bibliografias, as referências, é o serviço ao cliente. A logística integrada, ela veio por causa de mudanças tecnológicas, por causa de mudanças econômicas, elas propiciaram, elas forçaram a logística integrada. Mas é tudo em função do serviço ao cliente. Então, a gente coloca aqui o serviço ao cliente como base. Aqui está a empresa em si, o produto, o preço, se ela faz promoção ou não. Mas tudo isso em função do cliente.
A gente tem que disponibilizar a logística em um sistema efetivo de compra e venda. Isso é preciso pensar em estoque, processamento e pedido, armazenagem, transporte. E não é uma coisa cíclica necessariamente. Ela pode se interagir em vários pontos dentro do sistema. E é assim que a gente tem que ver a logística hoje, a chamada logística integrada. Gente, a gente vai ver daqui a pouco a logística como instrumento de marketing, né? E a logística integrada é um instrumento de marketing. A gente vai voltar depois, falar de novo da logística integrada. Tem muitos autores, muitos especialistas, inclusive, que falam que a logística integrada é tão importante como marketing que é um conceito mercadológico. O que significa isso? O marketing estabelece a política de serviço ao cliente e a logística cumpre esta política de serviço ao cliente. Estão vendo de novo como a logística integrada, ela existe em função do cliente? Só isso. A gente vai integrar todos os sistemas da logística em função do cliente. Eu quero que vocês entendam isso. Por isso que a gente fala que a logística integrada hoje, ela chegou num tal ponto que a gente pode até considerar como um conceito mercadológico, um conceito de marketing. Então, a logística integrada hoje é assim, é uma equaçãozinha. Logística integrada igual a composto mercadológico, quer dizer, política de serviço ao cliente, mais a logística tratada como um sistema para você satisfazer este composto mercadológico, né? Quando a gente fala de logística integrada, a gente está falando em atender aos níveis de serviço ao cliente que foi estabelecido anteriormente, né? Estabelecido pela estratégia de marketing e com o menor custo possível. Esta figura aqui embaixo, ela estabelece bem como a logística integrada, como você pensar a logística como um todo, ele é importante. É tudo ligado ao cliente. Professor, seguinte, eu não estou entendendo direito, professor. Tá um pouco. Alguém tem alguma dúvida aí? Quem tem alguma dúvida? Opa, alguém saiu ou alguém está entrando ou não? Tá. É que eu vi um barulho. O Ricardo foi trabalhar, prof. Daí ele saiu. Ele avisou aqui no chat. E parece Tudo que bem. o Bruno ou o Matheus tem alguma dúvida. Sem problema. Tudo Professor, bem. Fale. Logística reversa também entra aí? Claro que entra. Ela entra como um dos sistemas, dos subsistemas da logística integrada, tá? E, aliás, gente, eu estava até lendo esta semana, sobre o final de semana, eu estava lendo da importância, um trabalho, aqui, esse livrinho aqui que eu estou lendo, Logística Reversa como Solução para o Problema do Lixo Eletrônico. Então, ele estava falando, ele usa a logística reversa dentro de toda uma logística integrada para voltar, são empresas que vendem computadores, vendem terminais, né, vendem sistemas, e quando eles vendem o sistema, eles já acertam com o cliente o retorno do sistema, né, para ou eles canibalizarem, né, tirarem peça, ou eles mandarem tudo para recuperar metais pesados, metais preciosos, alguma coisa assim. Então, eles já consideram, na venda do produto eletrônico deles, eles já consideram um retorno, já consideram a logística reversa. E isso é importante para o cliente, porque o cliente sabe que quando acabar o ciclo de vida do computador dele, ele tem para onde devolver. Imagine uma empresa que compra 20 mil computadores. Ah, professor, tem? Claro que tem, óbvio que tem.
Tem empresas que a cada 3, 4 anos trocam milhares e milhares de computadores, né? Porque os sistemas vão ficando cada vez mais pesados e os computadores não conseguem mais. Um servidor, por exemplo, um servidor de 10 milhões de reais, que dura no máximo 7, 8, 9 anos. Então, esse estudo de caso que está mostrando no livro, mostra que a logística reversa já é toda planejada no momento da venda do produto eletrônico, ou do computador, do servidor, do sistema como um todo, eles já inserem a logística reversa. Inclusive, o caso de uma empresa que o autor estudou, que eles fazem por leasing, né? Leasing seria um tipo de um aluguel que ao final do contrato do aluguel, quem pegou aquele produto tem a opção de compra. Daí ele vai descontar tudo o que já foi pago no leasing, né? Se ele não quiser, ele devolve o equipamento e pronto. Mas eles têm, né, nesse estudo de caso que eu estou lendo ali, eles têm, no momento de assinar o contrato do leasing, por exemplo, leasing de 5 anos, o final do contrato, a empresa que pegou o leasing, pegou o equipamento, tem opção de compra. Mas se ela não quiser comprar, aquele equipamento volta para a empresa. Isso é logística reversa. E eles estão, então, usando a logística reversa como um composto mercadológico, como uma ferramenta de marketing, tá? Porque a empresa que comprou, que pagou o leasing, ela sabe, pô, eu peguei um servidor aqui, depois de 7 anos, se eu não quiser mais, eu simplesmente devolvo para eles, tá? Só que a empresa, a indústria que fez o servidor, ela precisa ter um esquema para desmontar, reaproveitar a peça, revender peça usada, ou mandar para extrair metais preciosos e etc. Então, ela usa a logística reversa como um conceito mercadológico, como um composto mercadológico, como um instrumento de marketing. E isso se chama logística integrada. Não é só isso, né? A gente vai ver daqui a pouco, mais na aula de hoje e também na aula da semana que vem, que a logística integrada é muito mais do que isso. Mas isso faz parte da logística integrada. Professor, olha só, o senhor está falando que a logística integrada ela gira em torno do serviço ao cliente. Então vejam só esse exemplo que eu estou lendo aqui, que eu acabei de falar para vocês. Ele vende o servidor, faz leasing, tipo de aluguel. Depois de 5 anos, 7 anos, a empresa que pegou aquele material tem opção de compra, não quer. Daí, se ela não quiser, ela pode voltar o equipamento para a empresa que vendeu aquele equipamento. Isso não é serviço ao cliente? Se isso não for serviço ao cliente, eu não sei o que é serviço ao cliente, né? É claro que eles têm uma série de sistemas financeiros lá, mostrando o quanto ganha, o quanto perde, etc. E eles não perdem nada com isso. Mesmo retornando o equipamento antigo, eles não perdem nada com isso. Quando eles vendem o equipamento, eles já estão contando financeiramente a logística reversa. Então, eles podem até fazer um preço menor para o cliente final, tá? É muito, muito legal isso daí. E isso é logística integrada. Servir ao cliente. Vamos ver um outro exemplo bem prático. Gostei de quem que foi que perguntou sobre a logística reversa, que eu não estou vendo aí. O Bruno? Eu. Ótimo. Obrigado, Bruno. Ótimo, ótimo exemplo. Eu não ia dar esse exemplo, tá? Mas eu adorei porque você me permitiu colocar como exemplo prático aqui dentro. Vamos ver um outro exemplo bem famoso, né? Para vocês. O Walmart. Eu não sei se vocês sabem, é a maior rede varejista do mundo. Inclusive, a família dona do Walmart tem 3 ou 4 entre os 20 pessoas mais ricas do mundo, tá?
há um tempo atrás, não são dados de agora, eles tinham mais ou menos 5 mil fornecedores de produtos para eles se venderem, né, na rede Walmart no mundo inteiro. Não é 5 mil produtos diferentes. É 5 mil empresas que estavam fornecendo para eles. Só nos Estados Unidos, o Walmart tinha 3 mil lojas. No mundo inteiro, o Walmart deve ter 5 a 10 mil lojas, tá? Qual que é a estratégia de marketing base deles? Estratégia de marketing básica. Quer dizer, como que eles ganham mercado? Como que eles são tão grandes? A ideia deles é ser capaz de oferecer aos clientes uma grande variedade de produtos com alta disponibilidade. Quer dizer que o cliente chega lá, vai ter o produto, não está faltando o produto. Quantas vezes vocês já foram no supermercado e querem comprar alguma coisa? Estamos em falta, né? E tudo isso com o menor preço. Mas não é tão fácil atingir isso daí. Essa é a grande ideia de marketing. Marketing é o serviço ao cliente. O que o cliente quer? E eles não colocaram isso porque veio da cabeça deles. Eles colocaram isso porque eles foram pesquisar com o cliente. Isso é marketing. Lembre-se que marketing não é só fazer publicidade e propaganda. Marketing é principalmente saber o que o cliente quer. Então, eles viram que para ganhar mercado, para as pessoas irem nos supermercados, hipermercados da Walmart, eles tinham que oferecer aos clientes grande variedade de produtos, sempre estar presente aqueles produtos, não ficar em falta e com o menor preço possível. Assim, eles iam ganhar o mercado e ganharam a maior rede varejista do mundo. Mas, para isso, eles precisam de uma estratégia, de uma política de logística integrada. Como que eles vão fazer? Com 5 mil fornecedores no mundo, 3 mil lojas só nos Estados Unidos. Como que eles vão oferecer grande variedade, com alta disponibilidade e com menor preço? Extremamente complicado. Então, o que eles fizeram? Uma política, uma estratégia de logística integrada, de tal modo a oferecer grande variedade, sempre ter o produto, grande disponibilidade e com o menor preço possível. Como entra aí a logística integrada? Primeiro, política de instalação e localização baseada no princípio da saturação geográfica. Eu acho que a gente falou isso em tópicos, né? Existe um método para você localizar seus centros de distribuição, onde você calcula em função de onde está o mercado consumidor, né? Onde que estão tuas lojas ou as lojas para onde você precisa levar e assim por diante. Outra coisa dentro da linha da ideia de logística integrada é ter um sistema de distribuição próprio, não depender de outros. Fazer uma política de baixos preços todos os dias, não é uma promoção e tal, dia da semana, etc. Relacionamento de longo prazo com os principais fornecedores. Não é ficar mudando de fornecedor o tempo todo. É claro que se o Walmart tiver que mudar de fornecedor, porque o cara não fornece mais, os preços dele aumentaram muito e ele está reticente, ele não quer diminuir preço e tal, então é claro que ele vai mudar de distribuidor, sem dúvida alguma. Mas isso não significa que eu vou fazer alta rotatividade de fornecedor. Eu tenho que ter um relacionamento mais longo prazo possível e com maior número de fornecedores, mesmo que eles forneçam o mesmo tipo de produto, tá? Uma das ideias do Walmart é, por exemplo, você vai lá, quer comprar arroz, tem 20 marcas diferentes com 30 modelos diferentes de arroz para vocês, tá?
Então, tem arroz desde mais caro até arroz mais barato, mas o mais caro é um arroz mais bem escolhido, é um arroz que já vem em pacotinho, só colocar para cozinhar em porções separadas, é um arroz que já vem mais temperado, daí tem aquele arroz que vem em pacote de 5 quilos, de segunda categoria, né, quebrado e tal, mas ele é mais barato. Então, você, com essa variedade, com diferentes tipos, modelos, sei lá, como você pode chamar, você vai ter maior opção para o teu cliente, vai chamar mais a atenção do teu cliente. E, finalmente, o que dá a estrutura toda da logística integrada é o uso intensivo de tecnologia de informação. Uso de hardware, uso de software, uso do computador e uso de programas de computador, tá? Aplicativos e tal. De tal maneira a fazer com que aquela informação chegue mais rápido em um ponto onde que eu posso aproveitar aquela informação. Por exemplo, na loja acabou tal produto ou está chegando no final tal produto. Opa, ele já vai para o estoque da loja para chamar para repor na loja. Mas o estoque já está acabando, então já vai informação para o centro de distribuição mais próximo para trazer mais daquele ou daqueles produtos, né? Isso a gente já conversou, como que funciona o estoque, como que eu vou manejar a informação dentro do meu estoque de tal maneira a que eu não tenha no meu armazém, dentro do meu estoque, poucos produtos, armazém vazio, ou produtos demais que não saem dali, eles vão ficar muito tempo ali. Isso é gastar espaço, é gastar pessoas, gastar tecnologia de informação e etc. Então, isso que a Walmart está usando para chegar na política dela, estratégia de marketing. Grande variedade, alta disponibilidade e com menor preço. E isso a gente só faz com logística integrada, tá? Mas uma coisa vocês têm que entender. Como pensar a logística integrada em uma empresa? A logística integrada, ela é formada por sistemas, onde que daí a gente vai pegar os sistemas e vai unir todos eles. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é um sistema? Eu vou separar todos os pontos da logística integrada em sistemas, vou pensar cada um deles e daí eu vou unir todos eles de tal maneira que eu chegue na minha política. Maior variedade, maior disponibilidade e menor preço. Quando a gente fala de um sistema em geral, pessoal, a gente está falando na composição de uma série de itens que estão ali dentro. Eles vão se relacionar, eles vão se alinhar para operar em conjunto, tendo como objetivo o cumprimento de uma missão. Esses itens podem ser hardware, equipamentos, software, programas de computador e recursos humanos, pessoas que estão ali. Vamos pegar, por exemplo, uma indústria, um chão de fábrica lá qualquer, né? Eu trabalho numa empresa de caminhões, de transporte, uma transportadora com caminhões. Ou vamos pegar não vamos pegar de caminhões, vamos pegar uma empresa de ônibus, né? Ela tem sistemas. Por exemplo, tem o sistema lá da oficina. Então, o caminhão deu um problema. Ele passa pela oficina. Ele vai passar por um computador, com pessoas que vão ver quais são os problemas, vão pegar, trocar peças, etc., e vão disponibilizar o ônibus de novo para uso. Isso não é um sistema? Eu tenho hardware, equipamentos, tenho softwares, programas de computador e tenho recursos humanos. A mesma coisa na limpeza do ônibus. O ônibus está sujo. Ele vai para um setor específico onde pessoas vão limpar. Depois que o ônibus está limpo, sai para uso. Também é um sistema.
Então, qualquer coisa que a gente tenha equipamentos envolvidos, pessoas envolvidas, para cumprir uma função, para cumprir uma missão, é um sistema. Então, quando o ônibus está com defeito, vai para a oficina, ele passa por um sistema. Qual é a missão? Deixar o ônibus pronto para uso. Quando o ônibus está sujo, ele vai para um sistema. Qual é a missão? Limpar o ônibus. Tudo isso daí são sistemas. Opa, professor, que legal! Então, agora, olhando para a minha empresa, tem um sistema aqui, um ali, um ali e um ali. Ótimo, maravilhoso. Os sistemas estão funcionando bem? Professor, sistemas estão bem legais, cada um faz a sua parte. A questão é que não adianta, no nosso caso, por exemplo, na logística integrada, mas em qualquer empresa, em qualquer situação, não adianta os sistemas funcionarem individualmente bem se não houver uma ligação entre esses sistemas. Isso eu quero que vocês entendam. Como funciona numa empresa, por exemplo? Como são esses sistemas numa empresa? Olha aqui, eu coloquei um exemplo para vocês. Pode ser um pouco diferente de empresa para empresa, tá, gente? Isso é uma ideia geral. Eu tenho numa empresa sistema de administração de recursos humanos. Eu tenho numa empresa sistema de administração econômico e financeiro. Eu tenho numa empresa sistema de produção, sistema de engenharia de produtos, sistema de engenharia de processo, sistema de administração de marketing, sistema de administração da informação e sistema de administração do material. Eu tenho diferentes sistemas. Cada sistema pode funcionar muito bem sozinho. Mas como que eu vou produzir algo se esses sistemas todos não funcionarem em conjunto, de forma integrada? Se a produção funcionar independente de recursos humanos, falta um funcionário. Ah, recursos humanos não sabe, então ela não vai contratar ninguém. Né? O marketing quer vender um produto, a produção não sabe que tem que fazer, a engenharia de produto não sabe que tem que desenvolver aquele produto que o marketing quer desenvolver. O marketing quer que ele viu que o cliente quer tal produto, não aquele que a gente já faz, quer outro. Mas ele precisa entrar em contato com a engenharia de produto para daí desenvolver o produto para ir para o sistema de administração da produção. Se eles não se falarem, a empresa não existe. Isso eu estou falando da macroempresa. Mas a gente pode levar esta mesma ideia só para a parte de logística dentro da empresa. E daí entra o sistema de administração de materiais. Isso é logística. Classificação de material, gerência de estoque, aquisição, armazenamento, manuseio de material, movimentação de estoque, transporte de material, controle de material excedente, obsoleto, inservível, controle de qualidade. Isso tudo não é logística? É. Então, eu tenho os macrosistemas dentro da empresa. Dentro do nosso macrosistema de administração de materiais, eu tenho subsistemas. Então, o que a logística integrada faz? Ela trabalha todos de forma em conjunto. Lá no início da logística, primeiro slide da aula de hoje, eu trabalhava tudo isso separado. E eu não tinha controle sobre as outras coisas. Quando a gente fala de logística integrada, a gente vai trabalhar tudo isso de forma integrada, um em relação ao outro, um em função do outro, tá? E daí entra no que hoje a gente chama de sistema de administração de logística integrada. Isso entra no sistema de administração de materiais. É isso que a gente vai fazer virar a tal de logística integrada.
O sistema de logística integrada, hoje, mais moderno, que a gente trabalha, ele é formado por 4 subsistemas. Cada subsistema com as suas funções. É lógico, né? Então, a gente tem o subsistema de suprimentos, que é formado por patrimônio, aquisição de materiais, classificação de materiais e gestão de estoque. O subsistema produção, que é formado por PCP, né, o planejamento e controle da produção. O subsistema marketing, que é formado por marketing e serviço ao cliente. E o subsistema distribuição, que é formado por transporte, embalagem e armazenagem. Na verdade, a gente tem que pensar de uma outra forma, né? A gente tem que integrar tudo isso daí: suprimento, produção, marketing e distribuição. E usar um sistema só para tudo isso daqui. É o que a gente chama de logística integrada, tá? E é para onde a logística começou aí, a partir dos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000. Pessoal, a gente, em logística integrada, a gente vai fazer uma composição de uma série de subsistemas diferentes, esses aqui, suprimento, produção, marketing e distribuição, que são operacionalizáveis e que vão se relacionar entre si e com o meio fora da empresa. A gente vai juntar como tudo isso daí? Através de um sistema de informação que vai atender com qualidade e o que a nossa empresa precisa, as necessidades da nossa organização. Então, o que a gente vai ver aula que vem? A gente vai trabalhar um pouco de cada um desses subsistemas e como integrar todos esses subsistemas. Tá certo, pessoal? Mas o importante é que vocês não pensem mais, isso já passou. Não pensem mais a logística como algo separado. A logística hoje, ela é totalmente ligada a todos os outros sistemas da empresa. E dentro dela também, todos os pontos dela são ligados diretamente. Antes, durante e depois da empresa. Tá certo, pessoal? Aula que vem, então, a gente vai ver alguns detalhes de como que a gente pode fazer isso na prática, de como a gente pode pensar isto na prática. Mas coloque isso na cabeça de vocês. Tudo depende de tudo, né? O exemplo da Almaty, eu acho que é um exemplo definitivo. O Matheus, o Bruno falaram da logística reversa. Outro exemplo definitivo, tá? A gente tem que pensar tudo ao mesmo tempo. Perguntas, pessoal, dúvidas? Dúvidas, pessoal? Nada de dúvida? Ô, professor, quando você fala assim que tem que ter um sistema que integra todos os setores da empresa, você fala como um software como o SAP, o Everest, essas coisas? Pode ser, pode ser. Porque o SAP você consegue ter tudo, né? Consegue. É um ERP, né, na verdade. Ele é um ERP. Até um WMS também, eu acho que consegue. Exatamente. Então, eles são ERPs. ERPs não é um software, é um conceito. O próprio Zap é uma empresa, né? Vocês sabem, até tem origem alemã. O Zap, o cara é super bilionário, né? O dono do Zap, ele é fã de um time de futebol lá na Alemanha. E era um time bem pequeno lá da cidade original dele. E daí, quando ele ficou bilionário, ele decidiu comprar o clube, né? E fez um estádio enorme. O clube chegou à primeira divisão, é o Hoffenheim. Inclusive, tem vários brasileiros lá. Mas o Zap, ele faz exatamente isso. Só que o Zap, ele tem uma ideia ainda maior, né? Ele tem uma ideia de pegar todos os sistemas da empresa como um todo, né? E
juntar, integrar tudo isso daí. Daí ele tem módulos diferentes, né? Um módulo para logística, outro módulo para financeiro, mas os módulos, eles integram todas as funções dentro daquela macro função, por exemplo, logística integrada, mas integra também com outros pontos da empresa, né? O Zap, os ERPs, eu vou falar uma coisa aqui que talvez possa parecer muito estranha para vocês. Mas os ERPs, como o Zap, eles nada mais são do que ferramentas. Só isso. Tá, gente? Quem faz a integração, quem pensa a integração são vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Porque eu vejo muita gente por aí, inclusive muitos alunos. Ah, eu sei mexer no Zap, eu sei tudo. Gente, o Zap é como se você pegasse uma enxada e fosse para o campo capinar. A enxada é para capinar. Mas se você não souber como usar a enxada, o que adianta ter a enxada? Se você não souber o que capinar, o que adianta ter a enxada? Eu vou capinar um milho. Mas eu estou capinando. A enxada é para capinar, tem que capinar dessa forma. Então eu vou capinar o milho também. Não, eu só tenho que capinar as outras plantas que fazem concorrência ao milho, e deixar o milho. Então eu quero que vocês entendam que Zap e outros são ferramentas, mas quem tem que pensar a integração são vocês. Essas ferramentas, elas não pensam, elas facilitam. Elas automatizam certos serviços. Então, por exemplo, tem uma ferramenta de controle de estoque dentro do ERP. Ele vai controlando estoque, controlando estoque. Você tem que definir quando que a ferramenta vai mandar um pedido para reposição de estoque. Você tem que dizer, olha, sempre quando chegar a nível crítico de 10 eu estou chutando aqui, 10 unidades restantes no estoque. Daí tem que vir, cada vez que chegar a 10, tem que vir mais 100. É você que tem que pensar. O Zap não vai pensar nisso. Ele só vai seguir condições pré-determinadas. Mas quem pré-determina essas condições são vocês, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É importante você ter curso de Zap. Porra, hoje em dia é super importante. Mas mais importante do que ter curso de Zap é saber pensar como o Zap vai integrar tudo. Quais são os parâmetros para integrar tudo, tá? Ô, professor, eu tenho o Zap instalado no meu computador que é impossível saber mexer em tudo. Se você não tiver um curso de extensão, é impossível. Só o curso só básico que tem ali de 6 meses ali, você não consegue aprender. É impossível. E hoje tem curso para módulo por módulo, né? Inclusive o Zap tem um módulo ambiental também. De controle ambiental dentro da empresa. Mas assim, qual é a vantagem, por exemplo, do Zap? O Zap é um ERP de uma empresa chamada Zap. Qual é a vantagem dele? Ele tem uma configuração que permite fazer um monte de coisa, permite variar um monte de coisa e tudo mais. Ótimo. Isso significa que eu não preciso mais aprender logística? Não, eu preciso aprender mais administração? Não. Porque ele só faz o trabalho automático. Isso que eu quero que vocês entendam. Vocês ainda precisam saber administração, precisam saber logística. O Zap só faz o trabalho automático. Ele integra, ele é um sistema de informações que integra. Então, quando eu vou integrar, por exemplo, logística, eu falei ali de suprimentos, marketing, distribuição, produção, esses 4 subsistemas. Eu tenho que saber o que eu quero de política de marketing, como a Walmart fez. Maior variedade, com maior disponibilidade, com menor preço. Daí eu vou fazer este sistema de informações, que pode ser um Zap, né, um ERP em geral, trabalhar para mim, em função do que eu quero. Né? Se eu quero trabalhar só com 10 fornecedores, eu não vou ter toda aquela variedade de produtos para oferecer no meu supermercado. Né?
eu vou ter que ter muito mais. O Zap, um ERP em geral, ele facilita administrar isso, mas ele é só um sistema, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. O Zap provavelmente é o melhor, tá? Provavelmente, não estou fazendo propaganda, não conheço o cara, queria até receber uma comissão dele, mas provavelmente é o melhor, é o mais conhecido no mundo, mas existem outros. O TOTUS aqui, eu acho que TOTUS é do Paraná, inclusive. Ô, professor, isso que eu ia falar pra você. Na empresa nossa lá, semana passada, tirou o Everest e começou ontem com o TOTS. TOTUS. Travou tudo a produção. Que é o primeiro dia, primeira semana, é normal, né? E ele o TOTS é pelo código de barra, né? Com pistolinha igual de mercado, é complicado, professor. Entramos ontem com esse sistema aí, TOTVIS. Da empresa TOTUS, é isso? Não. É O quê? outra. Não, o software você tá falando, né? Tem uma empresa, acho que aqui no Paraná, chamada TOTUS, TOTUS, e ela tem ERPs. Ela fornece ERPs. Por exemplo, a TOTUS é que fornece a maior parte dos sistemas de administração em serviços hospitalares. É a maior fornecedora em serviços hospitalares aqui no Brasil. É a TOTUS. Mas é interessante que eles não têm um modelo, um subsistema de meio ambiente em serviços hospitalares. Ele só tem do controle dos serviços em geral, mas não a parte ambiental, né? Mas tem vários ERPs que fazem esses controles, mas só são softwares. Eu é que defino como que vai ser essa interação. Isso vocês têm que ter na cabeça. Meu professor, por exemplo, assim, que nem na empresa que eu trabalho, que nem lá é operação, manutenção e lavação. Tem que tudo trabalhar em acordo para o serviço correr normal, é isso, né? Exatamente. Só que na logística integrada, você vai juntar todas as informações com todas as outras da empresa, como um todo, para fornecer o teu serviço. Tá? Então, por exemplo, você vai lavar os caminhões, lavar os ônibus, você tem que ter fornecimento de água, tem que ter fornecimento de suprimentos para lavar, e daí o caminhão tem que ser lavado num prazo X, o ônibus tem que ser lavado num prazo X, para voltar dentro do tempo para ser utilizado, e assim por diante. Né? Tudo isso é ligado ao marketing, ao serviço ao cliente, porque o cliente quer que tenha tantos ônibus em movimento lá na rua, e então eu preciso fazer o sistema de lavagem de ônibus em função de quantos ônibus tem que ter na rua, quantos ônibus estão na oficina, e assim por diante. Então, integro tudo isso daí, e isso é logística integrada, tá? Tudo em função do serviço ao cliente. Pensem no exemplo da Walmart, pensem na ideia da Walmart, maior variabilidade, maior disponibilidade e menor preço. Quando vocês pensam nisso, vocês veem como vocês podem fazer a logística integrada de tal maneira a chegar nesse serviço ao cliente. Tá? Eu quero que vocês comecem a pensar dessa forma. Eu quero que vocês comecem a pensar de forma diferente. Ah, professor, eu tenho uma loja de roupa. Então vamos pensar nisso dentro da loja de roupa. Como que eu posso integrar todos os sistemas para que o meu cliente tenha o melhor produto com o menor preço e dentro daquele prazo previsto, tá? Ah, eu tenho uma fornecedora de janela, né? Eu construo janelas, a mesma coisa. Eu preciso da logística integrada para entregar janelas. Eu tenho num prédio lá que uma consultora está fazendo, tem que levar 1.000 janelas. Né? Eu tenho que pensar toda a logística antes da empresa, com os meus fornecedores, durante a produção e a distribuição. Ao mesmo tempo, para que eu possa levar as 1.000 janelas naquele dia acordado com a empresa que está construindo o prédio. É assim que eu tenho que pensar daqui para diante. Se eu não respeitar o prazo, provavelmente eu vou ter que pagar multa.
E no próximo prédio que a consultora estiver fazendo, ela não vai mais para mim para pedir janela, comprar janela. Ela vai para outra, tá? Então, eu tenho que trabalhar a logística integrada como um todo, como um sistema de informações só. E um ERP, como o Matheus falou, é ótimo para isso. Mas eu é que mando no ERP. Vocês têm que colocar na cabeça. Vocês é que vão dar os parâmetros para o ERP funcionar. O ERP, ele é burro. Ele só vai fazer aquilo que vocês mandam. Por isso, vocês têm que pensar o todo na logística. Eu estou falando nisso, gente, porque eu vejo muita gente. Eu tenho um software, então eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, você tem que pensar o sistema como um todo. Né? Eu tenho lá o Zap, eu não preciso fazer mais nada. É só saber mexer no Zap. Não é assim. Claro que você tem que saber mexer no Zap. Mas você tem que saber o que colocar no Zap. Que parâmetros colocar no Zap para ele controlar para mim, tá? E daí fornecendo as informações, né, à medida que forem necessárias, no campo necessário e assim por diante, tá? Pessoal, mais dúvidas, mais colocações? Eu adoro as colocações de vocês, gente, demais, demais. Vocês enriquecem bastante a nossa aula aqui. Mais dúvidas? A Jéssica, queria falar alguma coisa, Jéssica? Tá com mão levantada aqui? Não. Pessoal, aproveitem esse tempo. Fale, Matheus. Não, acho que ela ia trabalhar também. Ela e o John. Tá. Douglas, você quer falar algo? Não, tranquilo, professor. Tá. Pessoal, aproveitem esse tempinho ainda para responder a pergunta lá no atividade de frequência, lembrando que vale nota, né? Vejam, eu coloquei lá um artigo bem legal da importância da logística integrada, tá? Um artigo científico bem legal. E não se esqueçam do trabalho. Qualquer coisa eu estou à disposição via e-mail. Tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilo. Então é isso, gente. Fala, Matheus. Tranquilo. Tranquilo. Então é isso, gente. Eu espero ver vocês aqui semana que vem. E, por favor, continuem se cuidando, tá? Ainda temos poucas vacinas. Estamos perdendo muitas pessoas ainda, infelizmente, todos os dias. Tá, pessoal? Até a semana que vem, então. Um abraço para todos, gente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Abraço. Tchau, até a Cuidem próxima. também. Até, gente. Até.